Muito bem, costumeiramente, toda quinta-feira nós temos aqui a presença também da doutora Ana Carla Vaz, pediatra, né? Segue já no Instagram, @anacarla.ped, pede, né? E você também fica bem informado sobre a saúde da criança, né? Você, pai, mãe, vô e vó também, né? Que vô e vó, vou te falar, viu? Às vezes acaba complicando um pouquinho a vida das crianças e também dos pais, que não pode comer isso. Ah, mas a vovó deu, não sei o quê. Aliás, o assunto hoje é alimentação. Doutora Ana Carla Vaz, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Bom Dia Clube. Bom dia, Edson. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Seja bem-vinda e agora vamos falar sobre alimentação, né? Ai, ai, ai. Daí começa a dar algumas coisinhas diferentes para as crianças e aí daqui a pouquinho... Mas a verdade é o seguinte, quando é que ela pode começar a comer alimentos mesmo? Porque até então é a amamentação, né? Como é que é? Quais são esses períodos ideais para que a gente possa introduzir alimentos às crianças? Certo. A criança, ela é um lactente até 1 ano, então ela vai precisar do leite no primeiro ano de vida, seja o leite materno ou a fórmula infantil. Os alimentos sólidos, eles vão entrar ali por volta dos 6 meses, mas aqui a gente tem que destacar também que não é só a idade, porque depende se essa criança é prematura, por exemplo, ou não, aí a gente tem que fazer uma correção, e depende também de alguns sinais, que a gente chama sinais de prontidão. O que são isso? São sinais que o corpo da criança está preparado para digerir, para receber esse alimento sólido. Então, a gente tem um sinal motor muito importante, que é a criança ficar sentada sem apoio. Então, é uma criança que já estava rolando, né, já estava ficando bastante tempo de bruço ali, e agora ela senta e não tomba mais para os lados. Isso é importante para a criança começar a comer. Por quê? Porque segurando essa estrutura motora do corpo, essa musculatura que abraça o tronco, vai ser menos possível ela afogar também. Ela está mais preparada da musculatura interna também e do intestino para receber um alimento sólido. Quando ela fica toda mole, toda boba ali na cadeira, ainda não é o momento de começar. Eu sei que antigamente a gente começava com 4 meses, mas agora é 6 meses mais os sinais de prontidão, que é isso, mais o interesse pela comida. Então essa criança precisa querer comer, ela tem que olhar um alimento e salivar, demonstrar, né, que ela tem interesse. E outro é não ficar colocando a língua para fora, porque isso demonstra também que a parte oral ali da criança está pronta. Muito bem. A ciência explica, né? Interessante, né? Interessante Toda a isso. coordenação motora, tudo, né? Eu lembro que eu recebi a amamentação de mamadeira, no caso, até 1 ano e alguma coisinha. Mamadeira de maisena na época, inclusive, né? Inclusive, não era tão pequena assim, né? Para ter uma ideia, eu nasci com 5,5 kg. Tadinha da minha mãe. Vamos lá então. E também, assim, você que está aí ouvindo a gente no 991192730, você pode mandar pergunta também para a especialista, a doutora Ana Carla Vaz. Tem alguma dúvida? Manda mensagem para a gente, 991192730, né? Arnaldo? Os primeiros alimentos sólidos, né? Tem aquela coisa, ainda é aquela situação de tentar amassar uma frutinha, uma banana, um mamão, começar com a papinha, né? Papinha feita em casa. Porque eu imagino que não vai dar um pedaço de maçã inteiro para a criança de 6 meses, né? Como é que começa isso, né? Certo. A gente tem algumas maneiras de começar, mas, diferente de antigamente que a gente liquidificava essa papinha, passava no liquidificador, na peneira até, hoje a gente opta por alimentos mais sólidos mesmo. Então a gente vai amassar uma banana, por exemplo, raspar uma maçã, é uma opção, mas existe também um outro método que a criança entra em contato com um alimento um pouco maior. E aí, esse medo de se afogar, por isso que a gente tem que ter uma técnica, ele é melhorado quando a gente corta a fruta de uma maneira determinada. Então, esse método chama BLW. A gente vai cortar, vou tentar dar um exemplo aqui. A gente vai cortar um pedaço de maçã mais comprido, mais longilíneo e não tão arredondado. E essa criança, ela vai segurar na mão num pedaço dessa maçã e no outro pedaço ela vai colocar na boca. Ah, mas ela não vai engolir esse pedaço grandão? No começo ela não vai engolir. Foi a primeira coisa que eu pensei. No começo ela não vai engolir. Ela vai fazer um reflexo até, que chama reflexo de Geiger, que parece um mini vômito, mas não vai chegar, não vai sair comida. Ela não vai engolir, mas ela vai entrar em contato com o cheiro, com a textura, ela vai colocar aquele alimento na boca e vai ser mais participativa no sentido da alimentação. Isso é legal, tá? Não é obrigatório fazer esse método, mas é uma opção para oferecer alimentos um pouco mais sólidos e para a criança ser mais participativa. Então, uma experiência também para a criança ir desenvolvendo essas outras habilidades, né? Não só aquela coisa da colherinha com a papinha direto na boca, né? Exato.
Porque muitas vezes a gente fica tentando fazer a criança comer e ela recusa, né? Ela vai empurrando, vai falando que não com a cabeça, ela não quer comer. Ela não quer comer. Aquela cena de desenho animado, né? De bebê que não aceita a comida, a papinha, né? Então ela tem que deixar despertar essa vontade dela, a curiosidade dela mesmo, né? Isso, esse interesse com o alimento. Por quê? A alimentação não é só nutrição, é uma relação com a comida. Então, a forma que ela se relaciona ali nessa primeira infância vai determinar a forma que ela vai se relacionar com os alimentos durante toda a vida. A gente está falando essa de cortar, de repente, dessa forma, um pedaço de fruta, né, que você fala, doutora, mas ali seria então quantos meses? Dos 6 meses a 1 ano, mais perto de 1 ano? Qual seria o período ideal? A partir dos 6 meses, a gente já pode oferecer alimentos sólidos cortados dessa forma, desse método, né, BLW. Tanto frutas quanto verduras, até um pedaço de carne. Eu sei que é um pouco... Isso é bom. Isso é muito bom. É um pouco agoniante, né, pensar sobre isso. Por isso os pais têm que se preparar também, né, tem que dar uma lida, tem que estudar um pouco sobre isso para que não seja perigoso. Mas a técnica é que você vai cortar o alimento de uma forma que não vai encaixar ali na traqueia e a criança não vai se afogar e correr um risco. Então, quanto mais comprido é melhor do que mais arredondado, porque arredondado pode entalar, né? Exatamente. Por exemplo, uma uva. Tu não pode dar uma uva inteira para a criança. Cortada pela metade também não é uma boa ideia. Tu deveria cortar ela de comprido e depois mais uma vez. Então fica um pedaço... Acho que dá para entender, assim, né? Parece uma fatia de melancia, no caso, assim, naquele formato Isso, um pedaço mais comprido. Mas, daí ele não encaixa certinho lá na traqueia e aí ele não causa esse sufocamento. Comprar uva sem semente, no caso. Ou dá para arriscar. A uva a gente vai esperar um pouquinho para começar. Esperar, né? Mas a gente pode cortar alimentos mais sólidos, por exemplo, como uma maçã. E se no começo os pais têm um pouco de receio, a gente pode também fazer... Por exemplo, cozinhar a maçã um pouco, colocar no micro-ondas ou colocar na água, deixar um pouquinho maciada, mais amolecido. É uma opção também. Até a dúvida, quais as frutas que podem ser dadas nessa fase? Porque para começar assim, vou começar a dar fruta para ela, mas quais são as mais indicadas? Todas as frutas podem ser iniciadas logo com 6 meses, inclusive o limão, que a criança vai fazer aquela careta horrorosa. Limão, aí vira meme de internet. Por quê? Porque a criança não vai comer a princípio, ela está entrando em contato com o alimento e esse alimento não faz mal. Todas as frutas, todas as verduras e todas as carnes, mas aqui as carnes precisam ser bem cozidas, bem passadas e bem molinhas. Então a questão não é desses alimentos de fruta, verdura, o que não pode. O que não pode são os alimentos industrializados. Isso a gente não cabe nesse momento. Então, um danoninho, um iogurte, isso não vai entrar nos 6 meses. Mas qualquer tipo de fruta, se for oferecido de uma forma segura, pode sim ser oferecido. Mas desse método aí é importante no começo os pais monitorarem bastante, né? Para ver como é que ela se comporta, né? Sim, com certeza. A criança tem que ser monitorizada, né? Até 1 ano ali na hora da alimentação. Os pais precisam estar presentes, mas também precisam entender que o risco de engasgo, ele não é tão grande quanto a gente imagina. E as crianças engasgam mais por líquido do que por sólido. Mas tantos casos de se engasgar com a amamentação, né? O líquido, ele acaba indo mais fácil ali para a traqueia do que o sólido. Então, esse medo desse acidente ali, ele acaba também, às vezes, fazendo os pais se afastarem de dar os alimentos mais sólidos, de progredir nessa textura e da criança ter novas experiências. Então, eu atendo crianças, às vezes, que estão com 1, 2 anos e ainda comem comida muito amassada, muito papinha, muito amolecida. Isso não é bom para a parte oral da criança. A partir do momento que ela começa a ter os dentinhos ali, a mastigar o alimento, ela pode ir progredindo essa textura. A gente estava falando sobre líquidos também, né? Suco de fruta, pode? Então, a gente quer passar do leite para o sólido. Isso. Não é inteligente a gente pegar os alimentos, uma fruta, por exemplo, e transformar ela em líquida, um suco, e continuar oferecendo líquido para a criança. Principalmente por essa evolução de textura que tem que ter. Então, se a gente der um suco de laranja, dificilmente a criança vai ter interesse em comer aquela laranja. Ela já está recebendo o suco. Além de que o suco é bem calórico. Quantas laranjas precisam para fazer um suco? E eu tô falando de suco natural, né? Claro que suco de caixinha nem deve entrar aqui. Certo. Antes de 2 anos. Então, o ideal é não oferecer suco, tá? É oferecer a laranja ou outra fruta em forma de fruta mesmo, fruta sólida. Um gominho de tangerina, talvez, né? Tira a semente, né? Já dá aquela interação para ela também, porque ela já vai morder, vai fazer aquela cara feia, às vezes porque é meio azeda, né? Mas limão também, engraçado. Interessante, mas parece que tem muito a ver com o que você falou na semana passada, sobre essa questão da criança ter essa experiência tátil também, né? Quando a gente falava das telas. Ela tem uma experiência tátil com a comida também, dessa forma, né? Ela vai experimentando e vai sabendo o que é bom, o que não é bom para ela, né? Exatamente. E até a
a criança ela aprende a se autorregular, a questão da saciedade, da fome. Os pais imaginam que a criança tem que comer uma quantidade muito grande. Na verdade, com 6 meses, uma criança tem que comer 2 colheres. Numa refeição, por exemplo, ali da hora do almoço. 2 colherinhas de sopa, né? 2 colherzinhas de sopa. É pouca comida. Só que para quem tá Eu achei que era um pratão recheado, né? Eu lembro dos pratos que minha mãe fazia. Não tinha bem mais que 2 colheres lá. Ô mãe, eu lembro que não era pouca coisa, viu? Mas 2 colheres de sopa, é isso? Tu podes oferecer mais comida para criança, mas ela precisa comer isso, ou ela ainda vai estar se adaptando, ou nem nada, porque ela tem o leite. Porque tem o complemento da amamentação, né? Até um ano, ou vai ter amamentação, ou vai ter fórmula infantil. Então, como os pais imaginam que a criança tem que comer mais do que ela de verdade tem que comer, o adulto fica empurrando a comida. E isso cria uma relação errada com o alimento. Então, essa coisa de correr atrás da criança, enquanto ela está brincando, distrair ela para comer, tudo isso que é muito comum, que todos os pais fazem, não é interessante, porque a criança se afasta do ato de comer e da própria autorregulação. Eu tenho fome, eu tenho saciedade. Então, essa transição ali do leite com o alimento sólido, no caso as frutas que você fala, 6 meses a 1 ano é um período, de 6 meses até 1 ano é um período de transição ali interessante, que junta o leite da amamentação com essa experimentação das frutinhas aí, né? Isso mesmo, vai permanecer os 2 até 1 ano. Após 1 ano, a criança pode continuar consumindo leite, tanto amamentando ou fórmula, ou até o próprio leite de vaca a partir de 1 ano. Mas não é mais tão obrigatório. Ela é considerada uma lactente até 1 ano de vida. Então isso dá para os pais relaxarem bem que se a criança não estiver comendo nessa fase, tá tudo certo, tem tempo e vai acontecer. Mas se a mãe quiser ainda continuar amamentando diretamente até uns 2 anos, ainda seria normal isso, ou ela tem que frear isso um pouco antes? Então, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos vão falar que a amamentação ela deve se estender até 2 anos, tá? De 6 meses a 2 anos. Mas o que a gente sabe... 2 anos já tá jogando futebol já na rua e tudo, né? Exagerado, né? O que a gente sabe é que de 6 meses até 1 ano, ela precisa desse leite. De 1 ano até 2 anos, vai ser uma decisão de cada família. Entendemos. Há alimentos que são, assim, proibidos. A gente, mas ela gosta, dá aquele negocinho para ela, dá por exemplo, exemplos, né, que eu conheço alguns que dão para as crianças, dá um presunto, dá um queijo daquele ultraprocessado, né? Quais são os alimentos proibidos nessa fase, justamente? Presunto me dá até um ruim, né? Assim, todos os alimentos industrializados. Então, nada que vem embalado, nada que vem em caixinha, nada que tem no mercado que é para criança, aquela minha primeira papinha, tudo aquilo é composto de açúcar. Não, porque aquilo se a gente for ler os ingredientes, a gente vai ver que aquilo é composto por açúcar e farinha. E o açúcar, ele não deve ser ofertado até 2 anos. E é muito óbvio o motivo, né? Se a gente começar a ofertar farinha láctea para uma criança pequena, por que ela vai comer uma laranja? Não faz sentido, é muito mais palatável. Mas lá diz que tem tudo dentro, doutora. Todos. Tem zinco, tem ferro, tem todas as proteínas, todas as vitaminas, tudo. Não é assim? Tem vitamina sim, mas às custas de uma alimentação hipercalórica. E isso vai favorecer a criança ter obesidade, hipertensão, diabetes na vida adulta e ter essa relação com esse alimento que é muito doce, né? Então, nada que for industrializado pode, mel também não pode, isso por conta da toxina botulínica. E o mel, eu achando, poxa, que o mel é tudo de saúde, saudável e tal, mas evitar por causa dessa questão da toxina. Da toxina, né? Porque ela pode paralisar os músculos respiratórios e pode causar um caso grave de até óbito. Então, não tem como garantir, né, que não está contaminado, então o mel a gente evita também. E o sal, ele deve ser evitado também até 1 ano. Então, o brócolis, o feijão, a carne que a gente vai oferecer para essa criança deve ser sem sal, não sem tempero. Pode ter açafrão, pode ter orégano, pode ter páprica, mas não deve ter sal. O churrasquinho lá, aquele pedacinho, dá aquele pedacinho um pouquinho mais comprido para a criança, para que ela fique mastigando, sentindo o gosto, então menos sal, né? Ou quase nada de sal. O ideal é 0 sal. A gente vai individualizar em alguns momentos, por exemplo, esse momento da família tão afetivo do churrasco e tudo mais. Se tiver pouco sal, até 2 anos, evitar o sal e evitar o açúcar, né? Até 1 ano. Sal até 1 ano. E açúcar até 2 anos. Até 2 anos. Mas mesmo de 1 ano a 2 anos, hambúrguer pronto e nem pensar, não é recomendável, né? Tá pegando pesado. Eu nem falo no hambúrguer no tom de brincadeira de um McDonald's e tal. Fala aquela carne de hambúrguer, porque muitos pais acham, é maciazinha, porque foi toda moída e tal, né?
Aí compra processado lá do supermercado? Processada, né? Se ele quiser oferecer um hambúrguer, ele pode fazer um bolinho de carne em casa, comprar uma carne e fazer. E a gente tem certeza que... Não processado, né? Quer dizer, uma forma mais próxima do natural, né? Muito bem. Macarrão pode? Pode, trigo pode, a gente não precisa demonizar nenhuma classe, assim, não pode trigo, não pode leite de vaca, não pode isso. A gente tem que colocar com cautela. Então, se você der todos os dias macarrão de trigo, não vai ser interessante. Mas em algum momento tu vai ter que oferecer o trigo, né? Outro momento tu coloca o arroz, a polenta, a batata, falando aí da classe dos carboidratos. Até agora a gente falou de tudo que ela pode, não pode comer, que é interessante. E se a criança, se assim, virar o rosto e dizer, não quero comer. Ela não vai falar isso, claro, né? Ela vai gesticular, não quero. E aí, como é que faz? Bem nesse início, com 6 meses, se ela recusar, não tem problema, porque ela ainda está se adaptando. E daí a gente faz essas estratégias de deixar ela ser mais participativa com o alimento. Então, oferecer na mão da criança, né, o alimento, para ela sentir a textura, a temperatura. Comer na frente da criança é muito importante. Eles aprendem por imitação. Se a gente estiver comendo uma pizza e estiver oferecendo um mamão, não vai fazer sentido, mesmo para uma criança muito pequena. Então, ter alimentos que você também está comendo na frente da criança para que ela possa ver e ter muita paciência. A tranquilidade de que até 1 ano ela tem o leite. Então, que ela não precisa comer quando a gente quer. Então, eu gosto muito de falar que a gente tem que dividir essas responsabilidades. A responsabilidade dos pais é oferecer alimentos de qualidade, mas quanto que vai comer, isso não é responsabilidade dos pais. Quem decide isso é a criança, para que ela não se afaste dessa questão da própria saciedade. Senão a gente vai ficar enfiando comida numa criança que realmente não precisaria. E aí entra a questão mais difícil de todas, que talvez acabe guiando todas as nossas entrevistas, né? O bom exemplo. Como dar o bom exemplo, a gente falou do bom exemplo nas telas na semana passada, o bom exemplo na comida dos pais, né? É um desafio, né? É um desafio, né? Ter filhos é uma oportunidade pra gente rever vários hábitos, né? E começar a se reeducar, porque às vezes... Tem a Maristela Azevedo, está participando, ela fala do neto dela, né? Tem 8 meses, ele adora comer pão de água, acho que é aquele pão de água, né? E fica chupando o pãozinho. É muito engraçado, ela falou. E manga também ele adora. Diz que adora chupar manga. Ótimo. Agora é sempre interessante ofertar outros alimentos também. Então não é, a gente às vezes não interpreta assim, ele gosta disso e disso, do resto ele não gosta. Mesmo que a criança tenha recusado, ela precisa recusar mais de 15 vezes o mesmo alimento pra gente ter certeza que ela não gosta. Olha só. Porque as outras vezes ela vai estar recusando por outros fatores. Às vezes não tá com fome, às vezes tá com dor no dente que tá nascendo, às vezes tá irritada, às vezes não tá afim, como nós também às vezes não estamos afim de comer aquele alimento. Isso não quer dizer que a criança não vá aceitar depois. Então, trazer de novo aquele alimento que ela acha que a criança não gosta. É por isso que minha mãe insistia tanto que eu comesse fígado. Fígado, aquele a milanesa e tal. Depois eu peguei o gosto pela coisa e hoje o fígado vai muito bem, na verdade, né? Muito bem. Tivemos aqui entrevista com a doutora, mais uma colocação, doutora Ana, uma recomendação aos nossos ouvintes. Doutora Ana Carla Vaz, segue ela no Instagram também, @anacarla.ped, pede, né? E também você pode entrar em contato com ela, ou também pedir contato aqui, a gente, na verdade, encaminha para você o Instagram para conversar com ela. Tem dúvidas? Você tem alguma questão para tratar sobre seu filho, seu neto também? Manda para a gente encaminha também para a doutora Ana Carla, falando sempre de saúde hoje, saúde alimentar das crianças, né? E você pode entrar em contato também aqui pelo WhatsApp, né? Mandar mensagem para a gente também, ter qualquer dúvida, a gente encaminha também para a doutora. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. A gente ficou sabendo uma série de coisas. E é bom os pais, homens também, né? Porque eu já como pai 2 vezes, já passei sufoco algumas vezes sozinho, com fome, e o que eu faço agora? Exato. E aí você corre para tentar encontrar um grupo de mulheres, de mães que têm experiência para gostar. O que eu faço? Me ajudem, por favor. Os pais, homens, têm mais dificuldade e menos experiência em lidar com a situação até, né? Então é muito importante também a dica, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Semana que vem tem mais um assunto interessante, certo? Certo, obrigada. Um bom dia para nós. Obrigado, igualmente. Vamos lá então. Agora a gente dá sequência. Vamos falar de esporte também? Vamos lá. Vamos trazer o esporte aqui atualizado para você na Clube nos 89,1.